Ciência e Memória conta a história de um goiano, filho de uma ex-escrava com um português. Ele participou da primeira Assembleia Constituinte do Brasil, lá por volta de 1823. Era próximo de Dom Pedro I. Era padre e também muito rico. O nosso personagem de hoje é Silvestre Álvares da Silva. E quem vai nos contar a história deste goiano influente na corte é a professora, pesquisadora e escritora Adélia Freitas. Olá, professora, tudo bom? Olá. Antes de falar do padre Silvestre, a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo, falar da mãe dele, Exatamente. A escrava liberta, a Chica... Chica Machado. Então, conta quem era ela. Chica Machado é um tipo de Chica da Silva goiana, né? Ela está na trilogia das três mulheres que teve uma maior representatividade em Goiás. Chica Machado, Damiana, uma índia, e Santa Dica. Um personagem que permeia todo o universo de empoderamento feminino e também da negritude. Ela foi comprada por Manuel Álvares da Silva, que era um português comerciante, e com ele teve filhos. A oralidade diz que foram 6, mas os registros oficiais dá conta de 4. E 2 deles foram padres. O padre Silvestre Álvares da Silva, que é o meu enfoque, né, o foco da minha pesquisa, do meu trabalho agora, atualmente, e o padre Manuel Álvares da Silva, que tem o mesmo nome do pai. Esse foi vigário em Traíras, também uma mina de ouro. Tá, e o padre Silvestre nasceu em que ano e onde? Tem a data exata? Tem, ele nasceu em 1773, na mina de Cocal, que na época pertencia a São José do Tocantins, que hoje é Niquelândia, e é a mina onde Chica Machado dominou e criou todo o universo dela, né? Ela alforriou mais de 100 escravos. Os negros colocavam ouro em pó para ela passar. E ela fez uma igreja maravilhosa, a igreja dedicada a Nossa Senhora das Mercês. Em qual cidade que era fica? dos negros. Tudo isso na mina, que na época era uma cidade com 42 casas, lojas de comércio. E Chica Machado, ela dominou essa área, né? Ninguém tomava nenhuma decisão importante sem antes falar com ela. E essa igreja de Nossa Senhora das Mercês foi romaria também. O pessoal que vinha da romaria de Muquem passava para a romaria da igreja de Nossa Senhora das Mercês em Cocal. Voltando ao padre Silvestre, como, né, um mestiço, né, filho de uma escrava liberta, preta com um branco, como é que foi a educação dele? Como que ele rompeu preconceitos em uma sociedade escravocrata? Com a escassez do ouro na mina, o português foi procurar condições mais favoráveis para o comércio dele. E em Jaraguá tinha ensino formal. Então, quando as crianças completavam 7 anos, ele trazia para Jaraguá para ter a educação formal, que era letras e canto. E depois ele foi para o seminário? Então, já com 20 anos, ele foi para o Rio de Janeiro. Era uma pequena comitiva, né? Lombo de mula, de burro, carro de boi. E foi para o seminário São José, no Rio de Janeiro. E lá ele sofreu preconceitos, que mais tarde aparece nos documentos, uns colegas seminaristas falando para ele em latim que ele era um negro, né, assim, afrontando ele. Isso na Assembleia Constituinte. E ele devolveu em latim que ele era um negro, porém sábio, e eles achando que ele não sabia latim. Então ele falava muito bem o francês, português, latim, e outra língua, me parece que... Francês, italiano? O francês ele falava muito bem. Tanto é que quando os viajantes europeus passaram por aqui, Saint-Hilaire, Emmanuel Paul, eles sentiram um alívio por, enfim,
principalmente Saint-Hilaire, poder falar a língua dele, né? Ter alguém que falava a língua dele. Professora, a senhora já Que é o falou aí francês. da Assembleia Constituinte, vamos rememorar, 1822, independência do Brasil. Dom Pedro I criou a Assembleia Constituinte para fazer a nossa primeira Constituição. Só que logo depois Dom Pedro deu uma quartelada, fechou e fez a Constituição que ele queria. Mas nesse meio tempo o padre Silvestre foi um constituinte, né? Foi um constituinte. E o que ele propôs? Ele fez uma petição pedindo para que fizessem pontes aqui na capitania de Goiás, sobre o Rio das Almas e o Rio Meia Ponte, e que exterminassem os índios avacanoeiros, que eram muito violentos, é o que ele deixou escrito, que eram muito violentos e causavam sérios danos às cidades e aos moradores. Quer dizer que a cultura dele estava bem integrada ao pensamento do homem branco. Inserida ao pensamento do homem branco da época. E ele tinha escravos? Tinha. Isso era normal, um preto liberto ter escravo? Era normal, porque o tipo de formação étnica aqui em Goiás tem muito de filhos de brancos exploradores com as escravas. Os exploradores não traziam família, então tinham seus filhos mulatos que tinham posse, que tinham muitos filhos de padres, né? Os padres tinham muito cuidado com a formação intelectual dos filhos e deixava posse, deixava herança. Na sua pesquisa, você identificou muitos objetos que foram do padre Silvestre. Conta um pouco desses objetos. Esses objetos estão aqui em Goiânia, por medida de segurança, não vou dizer onde, né? Lógico. Mas são objetos de uso pessoal dele, um oratório que é rico de um barroco meio rococó, tendendo ao neoclassicismo, e coisa muito fina. A gente percebe que o bom gosto e o contato com artistas, né, importantes fazia parte do universo dele. E Santos, a Nossa Senhora da Penha, até agora tem um estudo que acredita que seja do Veiga Vale. Mas ainda precisa de um estudo mais. Não, ainda não. E tem um Santo Antônio dentro de uma caixinha de madrepérola. Ele é minúsculo e ele é de marfim. E dentro tem um algodãozinho e é minúsculo. Fica ali deitadinho, né? Esse acervo, ele é privado ou vai passar para um museu, para alguma coisa assim? É privado e tem propostas para passar para o museu, mas como pertence a uma família grande, numerosa, depende ainda de muita coisa. E eu gostaria de citar que ele tem, nesse acervo dele, tem os talheres de prata, né? Um jogo de talheres de prata, e junto vem uma colher pequena que é de coar o chá, tudo na prata. E tem uma história de que ele houve uma tentativa de envenenamento e ele, por sorte, usou a colher de prata e a colher tomou uma cor diferente, então ele evitou essa situação. Aí ele percebeu. Mas lá tem bússola, uma bússola lindíssima, tem a sinetinha, porque ele morreu com 90 anos, então mais para o final ele já não ia para a igreja celebrar, ele celebrava em casa. Ele morreu em Jaraguá? Morreu em Jaraguá. Agora uma curiosidade, ele morreu em 1883. Quer dizer, nessa época já existia fotografia. Já. Conseguiu-se levantar alguma foto dele, alguma imagem? Até agora não. Reconstrução? Até agora não. Não se tem nada. Não. E a casa dele em Jaraguá, sim, é um museu, né? Sim, é um museu, um trabalho da professora Daura, que fez a dissertação de mestrado dela sobre essa casa e conseguiu que ela fosse tombada. A ocupação, a divisão, a construção da casa traz a ideia do poder desse homem, né? E qual era o poder político dele em Goiás? Ele era a cabeça da política aqui em Goiás, né? A impressão que dá é que era uma família, ele, o irmão, né, vigário em Traíras, a mãe, que era muito poderosa, o pai, que dominava o comércio, né? O dono do Engenho São Joaquim, que hoje é a Fazenda Babilônia,
Lá em Pirenópolis. Em Pirenópolis. Havia uns homens, né, que tinham o poder, que detinham o poder, inclusive na comunicação por meio dos jornais. Então, aí eles controlavam a maneira de pensar, eles conduziam por meio da religião, da política, né, e do poder. Eram muito ricos. Não tem muita diferença se a gente avançar uns quase 200 anos na história, né? Agora, essa questão de poder, inclusive, ele parece que ele tinha cartas trocadas com o imperador Dom Pedro I. Sobre essas cartas trocadas, há um comentário, mas eu não tive acesso ao documento. Junto com esses objetos pessoais dele, tem muito material escrito por ele, assinado por ele, que eu não consegui assim ainda traduzir, vou atrás, vou conseguir que uma pessoa faça esse trabalho, porque tem que ser um trabalho muito português arcaico, criterioso, português arcaico. Existe alguma informação se ele teve filhos? Não, ele não teve filhos, o que era muito comum na época, né? Inclusive o coadjutor dele tinha família, filhos e tantos outros, mas Padre Silvestre não. Nunca teve nenhuma notícia de que ele se envolvesse com mulher, nenhuma namorada, nada. E foi um homem de uma lisura, né? Se ocupou muito em resgate e manutenção da cultura das famílias jaraguenses, né? Do saber notório e da parte religiosa, né? Para encerrar, professora, curiosidade, a senhora pesquisou algum glossário de palavras e expressões da época dele? Cita aí umas 3, 4 como curiosidade. Por exemplo, a palavra boceta, na época, era uma caixinha pequena onde se colocava o pó de rapé, que era comum os homens cheirarem para espirrar e era um hábito. Remédio, como é que eles falavam? Mesina. Mesina era o boticário, que hoje é uma marca, na época era o farmacêutico, né? Era o boticário. Então, o boticário, ele manipulava as ervas, as raízes, tinha um grande conhecimento acerca disso. Embondo, como que é? Embondo são coisas pequenas que eram muito utilizadas. Nesse contexto, era utilizado como comidinha para criança. Guloseima. Guloseimas, que não era refeição, né? O que eu pesquisei e coloquei nesse glossário, nem sempre ele vai ter o mesmo significado do dicionário atual. Sim. Porque foi uma pesquisa dessa época, né? Século XVIII. Professora, para encerrar, nosso tempo está acabando mesmo. A senhora está com um livro preparado sobre ele? Quando que vem esse livro? Esse livro vem agora no começo do ano que vem e é chamado Estrela Negra de Goiás. Padre Silvestre, Estrela Negra de Goiás. Eu tive que me ocupar com a política da época, Dom Pedro I, os deputados, né, a Constituinte, o comportamento todo da época, a parte religiosa, né, e a parte do poder aqui em Goiás, na capitania da época. Professora, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela pesquisa. Muito obrigada, eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.